Olá, olá pessoal! Bem-vindos ao X da Física! Nesse vídeo nós vamos continuar a falar sobre impulso e quantidade de movimento e mais especificamente nós vamos tratar de dois assuntos. O impulso de uma força que é variável apenas em módulo ou em sentido e depois o impulso de uma força que pode variar em tudo, em módulo, em direção e em sentido. Bem, no vídeo anterior, lembrando o que nós vimos, no vídeo anterior nós falamos do impulso de uma força constante, constante em módulo, em direção e em sentido. Então, nesse vídeo, nós vamos falar de como calcular o impulso de uma força que varia primeiro em magnitude e possivelmente em sentido, e depois a gente vai ver uma força que varia em tudo, em magnitude, em sentido e em direção. Então, só relembrando o que a gente viu na aula passada, no vídeo passado, como é que eu calculava o impulso de uma força constante em módulo, constante em direção, constante em sentido? Era bem simples. Eu simplesmente pegava, lembrava que essa força ia atuar no corpo durante um intervalo de tempo ΔT, e eu simplesmente calculava o produto de um vetor por um escalar F vezes ΔT. Então, o impulso de uma força constante em módulo, direção e sentido é simplesmente F vezes ΔT. Então, nós vimos que F e impulso da força F tem a mesma direção, o F e o impulso da força F tem o mesmo sentido. Então, se você olhar aqui, esse vetor e esse vetor, eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo sentido, porque ΔT é positivo, e em módulo, o impulso da força F é calculado como a magnitude da força F vezes o ΔT. Então, é assim que eu calculo o impulso, que nós vimos que nós calculávamos o impulso de uma força constante. Agora, vamos imaginar o caso em que essa força ela é de direção constante, então ela tem a direção constante, mas ela pode variar em módulo e em sentido. O que significa variar em módulo e em sentido? Ela vai ficar sempre na direção, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, essa força vai ficar, por exemplo, sempre na mesma direção horizontal, só que às vezes ela é pequena, às vezes ela pode ser grande, às vezes ela é maior ainda, depois ela diminui e ela pode inclusive mudar de lado, mudar de sentido. Apontar para lá, ser maior, ser menor, enfim. Mas essa força ela pode variar em módulo e pode variar em intensidade, magnitude, pode variar em sentido. Pode estar para um lado, pode estar para o outro. Mas sempre ela vai estar na direção horizontal nesse nosso exemplo aqui. Então, imagina, voltando, que eu quero calcular o impulso de uma força que pode variar em módulo e em sentido. Como é que eu faço isso? Bom, no caso anterior, que a força era constante, era só multiplicar F por ΔT. Foi o que a gente viu aqui. Basta multiplicar F por ΔT. Só que agora o módulo de F varia. Então, que F que eu colocaria aqui, tá certo? Então, por isso que não funciona mais aquela fórmula. Como é que a gente tem que fazer nesse caso? Eu tenho que dividir o intervalo de tempo ΔT em muitos outros intervalinhos pequenininhos. Nós já sabemos que quando eu pego um ΔT e divido ele em muitos intervalinhos, cada um desses pequenininhos aqui, a gente vai chamar de dt. O que é dt? É um ΔT muito, muito, muito pequenininho. Então, nesse caso, o que eu vou assumir? O que eu vou admitir? Que em cada um desses intervalinhos pequenininhos dt's, é como se a intensidade, o módulo dessa força, permanecesse constante. Então, antes eu calculava o impulso da força F como sendo F vezes ΔT. Só que agora essa força varia com o tempo. Então, o que eu faço? Qual que é o truque aqui? Qual que é a ideia? Eu divido esse ΔT em muitos pedacinhos, em vários intervalinhos menores, vamos chamá-los de dt, e em cada um desses intervalinhos eu admito que a intensidade da força, agora que ela varia com o tempo, eu vou admitir que em cada intervalinho a força permanece aproximadamente constante. E aí em cada intervalinho eu poderia aplicar essa fórmula. E é isso que está escrito aqui, ó.
só que como eu não estou calculando o impulso total, estou calculando um pedacinho daquele impulso, então eu vou chamar de DI. É como se fosse um delta I, não, uma variaçãozinha do impulso, só que o impulso agora eu estou calculando um intervalinho pequenininho, então em vez de chamar de delta impulso, eu vou chamar de D impulso, que é um pedacinho do impulso total que eu quero calcular, é só isso. Então, como é que eu vou fazer? Para essa fórmula, é como se eu admitisse, então, como eu falei, que no intervalinho de tempo dt, essa força ela vai se manter com intensidade constante durante aquele intervalinho. Por isso eu posso aplicar essa fórmula força vezes o intervalo de tempo, só que vai ser o módulo da força naquele instante vezes um intervalinho de tempo bem pequenininho, aí eu vou ter um pedacinho do impulso total. E aí como é que eu obtenho o impulso total? Eu vou somar todos os pedacinhos. Qualquer coisa ela que vai ser dividida em pedaços, o total é nada mais do que a soma de cada um dos pedacinhos. Então, nesse caso, eu vou simplesmente calcular cada pedacinho, cada impulsozinho pequenininho que ocorreu em cada intervalinho de tempo dt. Em cada intervalinho de tempo eu posso aplicar essa fórmula porque eu vou admitir que a força ela varia ao longo do tempo, mas em cada dt ela permaneceu constante. Então, eu vou calcular o impulso em cada intervalinho de tempo dt e aí eu vou calcular a soma desses pedacinhos do impulso, que é o que está escrito aqui. Eu vou somar, né, esse símbolo somatório, ele significa que eu estou somando todos os pedacinhos de impulsos que eu estou calculando. E, obviamente, que o DI, né, o pedacinho do impulso, é F vezes ΔT. Perceba que essa é uma soma escalar. Por que essa é uma soma escalar? Porque eu já sei que a força mantém a mesma direção sempre. Então, o que eu preciso fazer é só somar em módulo, é uma soma escalar. Lembrando que se F está para um lado, eu vou falar que ela é positiva, por exemplo, e se a força mudar de sentido, ela vai ficar com um módulo aqui, eu vou representá-la como um valor negativo. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? Se a força está para um lado, o impulso vai ser positivo, se ela está para o outro, o impulso vai ser negativo, e a hora que eu somar aqui, eu vou obter o impulso total. Bom, como é que isso vai acontecer na prática? Como é que isso aí aparece nos exercícios? A gente já viu isso acontecendo N vezes com N coisas que variam, né? A gente já viu isso no caso da velocidade, variando ao longo do tempo, ou da aceleração, ou de uma força para eu calcular o trabalho. Sempre nesses casos que eu tenho uma força variando de uma maneira mais complicada, né? Eu acabo recorrendo para um gráfico. Então, nesse caso, como é que eu vou calcular o impulso dessa força que ela tem direção constante, mas que ela varia em módulo e em sentido, né? Então, eu vou ter um gráfico, eles vão me dar nos exercícios um gráfico do módulo da força em função do tempo. Lembra que no caso do trabalho era o módulo da força em função da distância. E lembra que lá a gente precisava da componente tangencial dessa força para calcular o trabalho. Só estou relembrando. Nesse caso, não tem nada de componente tangencial. Eu preciso do módulo da força mesmo. Não interessa se é tangencial, não. É a força inteira. Eu preciso do módulo dela. Só que lembrando que como ela vai estar sempre na mesma direção, então por isso que eu disse que eu posso fazer uma soma escalar. Daqui a pouquinho, no próximo item, a gente vai ver como que faz quando a força varia em módulo, direção, sentido, varia em tudo. Mas, por enquanto, eu posso dividir o impulso em pedacinhos e aí fazer a soma escalar dos pedacinhos de impulso que eu calculei. Então, nesse exemplo do gráfico, imagina que você vai ter lá uma força que varia ao longo do tempo dessa maneira. A gente já viu esse conceito várias vezes, né? Se eu pegar um intervalinho de tempo lá entre o instante t e o instante t mais dt, então esse pedacinho aqui, a gente já sabe que isso aqui é dt. Esse intervalinho aqui é dt. E eu, nesse intervalinho, vou assumir que a força se mantém constante, foi isso que eu falei. E qual que é o valor dela? O valor dela vai ser o valor da força naquele instante t ali, por exemplo, né? Veja que ela pode variar
pouquinho, mas quanto menor foi esse intervalinho que eu pegar aqui, mais eu posso perceber que ela tem um determinado valor ali dentro. E aí, o que significa calcular a área desse retângulozinho que eu estou pegando? É multiplicar a base, que é dt, pela altura, que é o valor da força, a intensidade da força. Então, quando eu calcular a área desse retângulo, ou de qualquer um outro desses aqui, eu estou calculando justamente esse pedacinho do impulso que eu tenho total, né? O impulso total ao longo do tempo. Então, quando eu dividir em retângulozinhos, calcular esse produto f de t vezes dt, essa áreazinha, eu estou calculando o pedacinho do impulso total que ocorreu entre esse instante e esse outro instante. Se eu fizer isso e calcular o pedacinho de impulso que aconteceu em cada um dos intervalinhos dt's que eu estou vendo aqui, e somar, como a gente já viu antes, eu vou obter o impulso total. Se eu somar cada um dos pedacinhos de impulso, cada um dos pedacinhos de impulso é dado pela areazinha. Então, se eu somar toda essa área, o que eu vou obter? Eu vou obter, veja, né, somar esses pedacinhos de impulso é somar as áreas de todos os retângulos. Então, se eu fizer isso, eu vou obter o módulo, a magnitude, né, do impulso desde o instante t1 até o instante t2, que é esse instante que está aqui. Então, eu vou obter, se eu calcular essa área inteira, eu vou obter o módulo do impulso dessa força F, que variou em magnitude, em módulo, em sentido, mas não em direção. Então, calculando a área, basta calcular essa área que eu vou encontrar o módulo do impulso dessa força F desde o instante t1 até o instante t2, né, durante o intervalo de tempo ΔT, que é igual a t2 menos t1. Então, como ela variou ao longo do tempo, eu precisei dividir em pedacinhos, e aí quando eu somar cada pedacinho de impulso, eu vou ter o impulso total durante esse intervalo de tempo. Isso eu posso fazer porque a força tem direção constante, então basta achar a área do gráfico. Agora, imaginemos uma situação em que a força varia não só em módulo e sentido, mas agora a força pode variar em tudo. Ela pode variar em módulo, em direção e em sentido. Nesse caso, como é que eu calculo o impulso? Então, relembrando, no caso da força ser constante, basta multiplicar F vezes ΔT. No caso da força variar apenas em módulo e em sentido, mas manter a direção constante, eu vou ter um gráfico da força em função do tempo e basta calcular a área que está resolvido. E no caso da força variar em módulo, direção e sentido? Aí o que eu tenho que fazer é algo mais complicado. Então, nesse caso, eu tenho que calcular vetorialmente cada um dos pedacinhos de impulso. Ou seja, o conceito é o mesmo. Quando uma força varia, eu tenho que dividir varia ao longo do tempo, eu tenho que dividir aquele intervalo de tempo durante o qual a força está variando, eu tenho que dividir em vários intervalinhos menores dt's, bem pequenininhos, como a gente já viu. E cada um desse intervalinho, eu vou poder, durante esse intervalinho, considerar que a força ali naquele intervalinho permaneceu a mesma. Então, nesse caso, o impulso em cada intervalinho, só que agora eu tenho que fazer uma conta vetorial. Então, o impulso vai ser F vezes dt. Lembra? Quando a força era constante, eu podia fazer que o impulso daquela força era F vezes ΔT, quando a força era constante. Agora, a força varia. Então, o que eu vou falar? Tá bom, ela varia, mas em cada intervalinho de tempo bem pequenininho dt, eu posso considerar que a força é constante. Por isso, eu posso usar essa fórmula para um pedacinho do impulso. Então, lá naquele intervalinho dt, o pedacinho do impulso que eu vou ter é F vezes dt.
Porque eu estou admitindo que durante aquele intervalinho dt, essa força permaneceu constante em módulo, direção e sentido, embora ao longo de cada outros dt ela vá mudando, mas em cada dt eu posso admitir que ela está praticamente constante. Então eu vou calcular o impulsozinho que eu tenho durante aquele dt. Só que agora eu tenho que fazer isso de maneira vetorial. Lembra, no exemplo anterior, a gente não precisou fazer a soma vetorial porque a força sempre estava lá na direção horizontal. Ela podia estar para um lado ou para o outro, mas mudar o sentido e o módulo, mas a direção era sempre a mesma. Agora, não posso fazer isso, eu tenho que fazer uma soma vetorial, porque a força vai mudar, inclusive, em direção. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular vários vetorzinhos, cada vetorzinho vai representar o pedacinho do impulso, e depois eu tenho que fazer uma soma vetorial. Então, essa é uma situação mais chata. Eu acredito que você nem vai encontrar isso nos exercícios. No máximo, você vai encontrar uma situação, por exemplo, que você tem lá. Imagina a seguinte situação. Esse exemplo tem lá no meu livro resolvido. Então, imagina que você tem uma força que, ao longo do tempo, ela é até constante, tá bom? Só que, durante um determinado pedaço desse intervalo, a força atuou na horizontal. E depois, no outro pedaço, ela atuou na vertical. Então, se fosse no caso anterior, bastaria você calcular essa área e falar que o impulso é essa área lá e acabou. Vai ter uma determinada direção, que é a direção de F. Só que agora, não dá para fazer isso, porque eu estou falando que durante um intervalo, um pedaço desse intervalo, a força tinha uma direção e durante o outro ela tinha outra. Então, o que você vai ter que fazer? Dá uma olhada lá que tem esse exercício resolvido. Você vai calcular o impulso da força nesse primeiro intervalo, que vai ser um vetor assim, que tem a mesma direção e o mesmo sentido de F. Então, esse primeiro pedaço do impulso, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido dessa força. E no outro pedaço do intervalo de tempo, eu vou ter que calcular o outro pedacinho do impulso, que tem a mesma direção e o mesmo sentido do que essa força, porque para esse pedaço eu vou aplicar essa fórmula e para esse outro pedaço daqui, desse intervalo de tempo, eu também vou aplicar essa fórmula. Então, eu vou ter um impulso no primeiro pedaço, um impulso no segundo pedaço, e aí eu vou ter que fazer uma soma vetorial, como a gente viu lá na aula de cálculo vetorial. Origem na origem do primeiro, extremidade na extremidade do último, e como eles, por exemplo, nesse exercício, eles são perpendiculares, eu poderia aplicar Pitágoras para calcular isso, tá bom? Então, no resumo, são 3 casos que você precisa saber. Então, o caso mais simples, que é o que mais pode aparecer, é o caso em que a força é constante em módulo, em direção e sentido, basta aplicar essa fórmula. Simples. O outro caso que também pode aparecer é esse caso aqui que a gente viu, que a força varia apenas em módulo, em sentido, mas a direção dela é sempre a mesma. Aí o que você tem que fazer é calcular a área embaixo desse gráfico. Você vai dividir em vários pedacinhos, mas note que aqui eu não estou preocupado com o caráter vetorial. Por quê? Porque eu já sei que está sempre na mesma direção, então basta calcular a área. E o terceiro caso, que é o mais complicado, eu acredito que não vai aparecer isso, ou raramente vai aparecer para você, é o caso que você tem que dividir essa força em vários pedacinhos e calcular uma soma vetorial. Pode aparecer um exemplo, como eu falei que tem no meu livro, simples, que você vai dividir em 2 pedaços, em 3 pedaços, mas não mais, não acredito que vai aparecer algo em que você tem que dividir em mais pedaços que isso. Mas se precisasse, você já entendeu que o conceito é esse. Eu divido em vários pedacinhos, intervalinhos de tempo, em cada um desses intervalinhos eu posso admitir que a força é constante em módulo, direção e sentido, calculo o pedacinho do impulso, que vai ser um pedacinho vetorial, e depois eu faço uma soma vetorial de cada um desses pedacinhos de impulso, que eu estou chamando de DI, para achar o impulso total, tá bom? Então é isso. Dá uma olhada lá no livro para ver os exercícios resolvidos. Tem exercício resolvido dos 3 casos que eu estou falando. E aí a gente continua o assunto lá no próximo vídeo. Te espero lá. Um abraço.